Olá, o meu bom dia para você. Nessa devocional dessa manhã, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. E a mensagem desse dia é: separando o joio do trigo. Jesus faz um convite todo especial a nós, para que possamos ter uma bela reflexão, uma meditação sobre o significado de uma vida com Ele. Nós precisamos urgentemente entendermos qual é a nossa missão como Igreja de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Vamos deixar muito bem claro aqui, o Evangelho está tratando sobre o reino dos céus. Está falando sobre pessoas que são chamadas para uma missão, para o trabalho na seara. E no verso 1 já começa dizendo que o reino dos céus se assemelha a um dono de casa. Ele tem um trabalho a ser feito, ele tem uma plantação de uvas e ele precisa então de trabalhadores. É isso mesmo. Ele precisa de trabalhadores, então ele sai bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. É uma mensagem para nós e dizer que Deus está nos convidando a entender o significado da igreja. A igreja precisa compreender a sua missão. Dentro de uma igreja não tem senhores. Não pode haver senhores dentro de uma igreja. Porque o único senhor, o único dono dessa casa é Jesus. É Jesus quem chama os trabalhadores. É Jesus quem convida os trabalhadores. Muito bem, trabalhadores, não senhores, não mandatários, não dominadores. Pastor é servo. Presbítero de uma igreja, oficial de uma igreja, é servo. Nós não podemos entender e assumir uma igreja como se a igreja fosse nossa. Nós não somos donos de igreja. Nós precisamos separar igrejas que são empresas de igrejas. Igreja é um lugar de trabalho. Deus não está convidando ninguém para ser senhor. Nesse contexto, Deus não está contratando administradores. Deus não está chamando nenhum mandatário. Jesus está atrás de pessoas que estão dispostas a trabalhar. Se você tem isso no seu coração e se você entende a igreja como um lugar de trabalho, de serviço, nós somos chamados para servir uns aos outros. Nós somos convidados para ser bênção na vida das pessoas. Jesus convida você para poder servir o reino dele. Você é um contratado, chamado, vocacionado para o serviço da seara do Senhor Jesus. E se você tem isso no seu coração, você então está no lugar certo. Agora, se você tem esse sentimento de Senhor, obviamente você está usurpando o trono que é de Deus. E o trono que pertence ao nosso Deus não pode ser colocado nesse lugar pessoas que não têm esse chamado de serviço. Muitos nos últimos dias colocaram também nos púlpitos das igrejas, achando que estariam talvez fazendo um benefício para Deus, aplaudindo políticos na igreja. O púlpito da igreja ficou para o trabalho do Senhor.
para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. E não para que políticos possam usar o púlpito de uma igreja para fazer campanha eleitoral. Por mais que você seja amigo do prefeito, do vereador, do deputado federal ou do presidente da república, por favor, não use o púlpito da igreja como um palanque eleitoral. Foi a pior escolha que a igreja fez nos últimos anos, é admitir que a igreja fosse um lugar de política. É como se nós estivéssemos tirando o senhorio de Jesus dessa igreja. De fato, talvez Jesus não faça parte mais dessa igreja. Talvez você tenha assumido o papel de senhor dessa igreja. Com isso, a igreja perdeu o dono da casa. O dono da casa se retirou, o dono da casa não quer mais estar presente, o dono da casa não tem mais nenhum interesse nessa casa. Essa casa já não é mais casa de oração. Essa casa já não é mais casa de comunhão. Não é mais casa de oração, porque a pregação que existe aí não é pregação do evangelho. É pregação da violência. É pregação do confronto. Talvez não seja mais a casa de oração, porque a oração não se faz mais ao Senhor Jesus. Ele não é mais o exaltado nesta casa. Então ele se retirou desta casa. Há muitas igrejas e templos bonitos e vazios de Deus, porque substituíram Deus por política. Você precisa entender, você que é pastor de uma igreja, que você foi chamado para o trabalho. Você não foi chamado para ser servido, mas você foi chamado para servir. Você é um servo do Senhor. Se você tem buscado em primeiro lugar o reino, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas se você tem buscado em primeiro lugar os seus interesses particulares, você não se encaixa nessa parábola. Talvez você, continuando lendo essa parábola, ou talvez você com certeza já conhece esse texto, talvez você se encaixe naquele último grupo que foi chamado, ou talvez naquele primeiro grupo que foi chamado. Talvez você seja um pastor antigo nessa igreja e você se acha no direito de ter todas as benesses dessa igreja. E você não consegue admitir que Deus está chamando pessoas para assumir aquela responsabilidade que você não teve. Os anjos de Deus almejam fazer esse trabalho por você, com mais eficiência. No entanto, Deus escolheu você como um sacerdote. Deus escolheu você como um pastor para você servir o rebanho, para você cuidar do rebanho. Mas o que você tem feito é o contrário. Talvez você não se encaixe nessa parábola. Talvez você não se encaixe no reino dos céus. Talvez você se encaixe no reino terreno, material. Porque o reino dos céus tem um dono. Tem um senhor dessa casa. O dono da casa saiu de madrugada. Jesus se apressa para poder chamar os seus servos. De madrugada saiu ele para contratar trabalhadores. Só tem lugar numa igreja para trabalhador. Se você não está disposto a trabalhar, não é o seu lugar. Você precisa abrir mão se você não está pronto para isso. Se você quiser ser um político, se você deseja ganhar benefícios, você não está no lugar certo. Essa casa tem um dono, essa casa tem um Senhor e o nome dele é Jesus. E o convite para você é assumir essa responsabilidade, sem ficar chateado, sem ficar magoado com Deus. Porque se você não faz assim, você expulsou o dono da casa. E ele está dando um tempo para você. Talvez você possa estar pensando, puxa, eu ganhei todos os privilégios. Eu sou o senhor dessa casa agora. Nessa igreja, quem prega aqui é eu que escolho. Nessa igreja, quem decide sou eu. Nessa igreja, quem manda sou eu. Então você se tornou o dono da casa. Você expulsou Jesus dessa casa. Então você traz quem você quer. Você convida
presidente da República, você convida o prefeito da sua cidade, você convida o governador da sua cidade, porque os benefícios que você tem recebido é maior do que os benefícios que você tem recebido do dono da casa. O dono da casa não chamou você para deixar você de mão vazia. Jesus aqui representado chama você e ele vai remunerar você. E a remuneração de Jesus é que nada vai te faltar. Que o pão nosso de cada dia ele vai dar. Ele não vai prometer para você os que os políticos estão prometendo. Mas também ele não vai envergonhar você. Você não vai passar vergonha com ele porque ele é um senhor. Ele é um dono de casa e um dono de casa sabe da responsabilidade que um outro tem. Um dono de casa sabe a necessidade que um pai de família tem. Então ele não vai deixar você passar nenhuma necessidade. Talvez você não fique rico com o salário, com um denário que você vai ganhar. Mas ele é justo com você. Então por que você está vendendo e expulsando o dono da casa? A casa que você ocupa não é sua. Ah, pastor Ronaldo, mas eu quem construiu esse prédio. Então você não construiu uma igreja para Jesus. Você construiu uma casa para você ganhar dinheiro. Essa casa não pertence a Jesus. Essa casa pertence a você. Se você não escuta o evangelho, se você não prega o evangelho, se você oferece o púlpito da sua igreja para qualquer pessoa, você não é pastor, você é um mercenário, você é um negociante, um comerciante do evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e da igreja dele. Eu sei que a igreja de Jesus continua firme, porque a igreja de Jesus não se refere a um prédio, mas sim a pessoas. Então eu faço um convite para você. Milhões e milhões de desigrejados. Eu convido vocês a voltarem para a igreja. Eu convido vocês a entrar em comunhão com os santos, porque Jesus está voltando e nós precisamos nos reconciliar com Deus. Eu convido você também a se inscrever nessa plataforma, Janela para o Mundo, Pastor Ronaldo Conceição. Se inscrevam, deixa aqui o seu like, deixa também o seu comentário e deixa também o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Quero saber quem é você, de onde você fala, de onde você está assistindo essa mensagem. E deixa aqui também o seu comentário daquilo que você acredita ser a Igreja do Senhor Jesus. Ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe essa mensagem com o pastor da sua igreja e compartilhe também essa mensagem com os seus familiares. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe ricamente.